Eu sou a Lise, sou a mamãe homeschooler da Catarina, da Ana e do Gabriel. E eu vim hoje responder mais uma pergunta que foi feita lá na página, que foi como que eu trabalhava com a Ana, que é a minha mais velha, antes da gente começar o ensino formal dela, né, no primeiro ano. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que falar um pouquinho sobre por que a gente, como a gente chegou no homeschool, porque a gente decidiu fazer o homeschool, porque a gente tirou as meninas da escola, né? Porque elas chegaram a frequentar a escola, a Ana por 1 ano e meio, a Catarina por 6 meses. A Ana na época tinha entre 3 e 4 anos e a Catarina tinha 2 aninhos. Nessa época eu trabalhava bastante, então a Catarina acabou tendo que entrar na escolinha também. Então, o primeiro motivo que a gente tirou as meninas da escola foi uma questão de saúde. A Catarina é alérgica alimentar e ela vinha tendo muitas reações. E como eu já tinha tido um incidente com a escola, em que a Catarina comeu um alimento e eles não contaram, ficaram constrangidos de contar pra mim que ela tinha comido uma coisa diferente, depois que eu fui ficar sabendo, então eu acabei perdendo a confiança na escola. E quando ela tinha alguma reação e eu chegava a perguntar na escola se ela tinha comido alguma coisa diferente lá, e eles falavam que não tinha comido nada, mas eu não conseguia sentir confiança. E uma vez que ela teve uma reação, eu fiquei na dúvida, né, se ela tinha ou não comido alguma coisa. A resposta da professora foi meio assim, eu acho que não. E aí eu falei, não, você tem que ter certeza. E aí eu fui falar com a coordenação e a coordenadora respondeu pra mim que não tinha como, era impossível ela vigiar minha filha em todo o tempo que a Catarina estava na escola. Que isso era impossível, que o professor não dava conta, que não tinha como, que elas teriam que colocar alguém sentado do lado da Catarina o tempo todo. Falei, mas vocês não lancham o tempo todo, a comida não está disponível para uma criança de 2 anos o tempo todo. Mas ela mexe nas coisas do coleguinha. Eu falei, não pode colocar as coisas no alto, eles são bebês, né? A salinha eram bebês. A gente não tem como vigiar isso não, é impossível, porque eu não posso colocar, eu teria que colocar alguém sentado do lado dela o tempo todo, não tem como vigiar uma criança em todo o tempo que ela permanece na escola. Mas eu tô pagando. Eu fiquei muito brava com isso. Eu tô pagando uma escola cara, porque a escola era bem cara na época. Pra minha filha ficar 4 horas e vocês disserem pra mim que não tem como cuidar dela integralmente, vigiá-la durante 4 horas que ela está aqui, não tem por que ela tá aqui. E aí naquele dia mesmo, eu já avisei que a Catarina não ia mais à escola. E aí, nessa época eu trabalhava bastante. Para pagar aquela escola, tinha que trabalhar bastante. E quando eu tirei a Catarina, eu ia ter que ficar em casa cuidando dela, então eu reduzi consideravelmente minhas horas de trabalho, de trabalhar ali todo dia, para trabalhar 2 vezes na semana. E, consequentemente, a nossa renda diminuiu também. Então, o segundo motivo foi financeiro. A gente não tinha como continuar pagando a escola, né, para Ana Clara, porque a gente já não tinha mais a mesma renda, então tivemos que tirar a Ana Clara também da escolinha. Eu não tinha tido problemas com a Ana Clara na escola, assim, com os professores, com a turminha dela, não. Peraí. Apesar de que a Ana Clara também não gostava, não ia animada para a escola, não. Sempre ela chorava muito, para ir para a escola, ela não era animada em ir para a escola, não. E então o segundo motivo foi a questão financeira mesmo, né? E o terceiro motivo, que foi um motivo que pesou bastante, principalmente pro meu marido, ele ficava muito incomodado com isso, é que a escola onde elas estavam não permitia que as crianças se socializassem. Era impossível. Primeiro que não tinham crianças diferentes na escola, né? A escola não tinha um aluno negro. Tinha uma menina
uma menina de mulata, né? O pai era negro e a mãe bem branquinha, muito bonita. E tinha um menininho, assim, cor de pele de índio, avermelhado. Eram os mais... eles eram os que tinham a pele mais escura na escola. Os demais eram todos brancos. Então, todos de mesma classe social. Classe social alta, porque era uma escola cara. Não tinha um deficiente físico, não tinha uma criança com algum déficit cognitivo, nada diferente, era todo mundo igualzinho. Todo mundo branquinho, usando os mesmos tênis, os brinquedos semelhantes, os materiais escolares semelhantes. Não tinha recreio na escola, as crianças lanchavam em sala. Então a sala da minha menina tinha 20 alunos, da Ana, a da Catarina tinha menos. A Ana só via aqueles 19 coleguinhas na escola, ela não conhecia mais ninguém na escola. Eles tinham uma atividade em que todas as crianças se sentavam no pátio uma vez por semana para ouvir sobre cidadania e civismo, cerca de uns 10 minutos. E esse era todo o contato que a Ana tinha com as outras crianças da escola, porque até mesmo na hora da saída, o horário da saída era diferente. Algumas turmas eram diferentes, eu ia lá na salinha da Ana, pegava ela e ela saía. A prática desportiva era feita na salinha dela também. E o momento de recreação era só na salinha dela, no pátio. Então ela não via outras crianças de outra idade. Ela não via criança de outra cor, nem de outra classe social, nem de outra idade. Nada era diferente. E isso incomodava muito meu marido, porque ele achava que estava podando muito a socialização dela. Não estava vendo pessoas que eram diferentes dela. Então, esse motivo pesou muito pra gente. Oi! E aí, a nossa ideia, a princípio, era, assim que a Catarina melhorasse de saúde, voltar as meninas pra escola. Então, eu cheguei a olhar uma escolinha pra Ana na época, era meio de ano, mas eu nenhuma assim eu me senti confortável, não gostei de nenhuma a princípio. Aí eu falei pro meu marido que eu ia olhar com mais calma, né? E como a Ana era nova, ela tinha 4 anos na época, eu falei, bem, ela ainda não tá numa idade que vão brigar com a gente se ela ficar fora da escola. Então eu vou procurar com mais calma, vou olhar escola por escola, né, pesquisar bastante, ouvir a opinião de outras mães, e aí no começo do ano ela começa numa escolinha nova. E enquanto isso a gente ia cuidando da saúde da Catarina. E para que a Ana tivesse, a minha preocupação era que ela, ao retornar para a escola, ela não ficasse atrasada. Menina de 4 anos, coisa de mãe, atrasada em relação à turminha. Então eu resolvi procurar na internet algumas atividades para ir passando para ela em casa, né? Continuar aquilo que ela estava vendo na escolinha. E aí, né, foi nessa procura assim pela internet que eu achei no site Maçãs de Ouro. Foi a primeira vez que eu ouvi falando sobre... Somente... Toma aqui, Gabriel. Oi, meu Deus. Toma. Foi a primeira vez que eu ouvi falando sobre homeschool. Na verdade, aqui na cidade eu até conheci algumas famílias que praticaram homeschool, mas eram famílias de missionários. Aqui na minha cidade tem bastante missionário, tem sede de missões. Então eu sabia de crianças que tinham ido ao campo com os pais e estudaram lá por um tempo, e filhos de estrangeiros que estavam aqui estudando em casa. Então, pra mim era uma coisa assim, de filho de missionário que tá fora do país. Eu não imaginava crianças fazendo homeschool na sua própria cidade, na sua casa, né? Então, então eu comecei a pesquisar sobre homeschool, quem fazia, como que era. E aí eu descobri que tinha um grupo aqui em Brasília já se organizando, fazendo encontros, e aí eu conheci algumas pessoas, conheci os filhos, sabe, como eram essas crianças. E só... Vem cá, Gabriel. Hoje o Gabriel tá aqui. Mamãe, aí eu... E aí, quando foi... Nesse tempo, eu ia dava assim pra Ana... alguma coisinha pra fazer, e aí quando eu descobri o homeschool, eu já vi que não havia necessidade, então a gente parou, a gente já não fazia nada, não tinha nada de ensino formal nessa época.
amor, isso é, mamãe, tá aqui, ó. Deixa eu pegar o brinquedinho pra você. Tá aqui, pronto. Desculpa. E aí, quando foi no finalzinho do ano, eu já tava procurando currículos para ideias para fazer o homeschool. Já tava conversando isso com meu marido. Eu achei o site da Ambleside online. Eu falei, esse, tá aí, prontinho, ótimos livros e um currículo cristão, muito recomendado pelas famílias cristãs dos Estados Unidos. Então eu falei, não, é esse aqui que nós vamos trabalhar. E aí, para entender o currículo da Ambleside, a gente tem que ler sobre Charlotte. Então eu comecei a ler e aí eu me encantei. Falei, não, é isso aqui mesmo. É isso aqui que eu quero para as minhas crianças. É uma educação integral, é uma educação com princípios cristãos, fundamentada na palavra, com bons livros. É isso aqui que eu quero mesmo. E aí, quando a Ana fez 5 anos, aí eu conversei com meu marido e a gente decidiu que ela não ia voltar para a escolinha. Que eu ia fazer era um teste. Meu marido ficou preocupado, você acha que você vai conseguir dar conta da rotina, de cuidar da casa, cuidar de crianças, e eu ainda trabalho, né, 2 vezes na semana. Eu falei, vamos tentar, né? Não custa nada tentar. Na pior das hipóteses, a gente matricula ela na escola. E aí, então eu tirei esse ano, né, foi o ano passado, para ler tudo que eu podia. Eu li tudo, li o primeiro volume da Charlotte acho que quase totalmente. E blogs e grupos no Face, opiniões de mães, experiências, perguntei tudo que eu podia perguntar. E aí, pra gente ter certeza conversei com meu marido, passava pra ele e tal, como que eu tava aprendendo, e pra gente ter certeza de que era aquilo que a gente queria mesmo. E quanto às atividades que eu tinha que fazer com a Ana, a minha intenção, como ela tinha 5, eu não tava muito preocupada em questões acadêmicas, né? Eu tava mais preocupada em aprender pra poder ensiná-la, né? Mas a gente tinha uma cobrança muito grande da família, né? Essa menina tá em casa fazendo nada, você tirou ela da escola pra fazer nada em casa. E aí eu falei, não, bem, então eu vou começar a alfabetizá-la, né? Então nós começamos a ensinar as letrinhas pra Ana, ela tava com 5, e começamos a ler pra ela, ler bastante, procurar livros vivos, o que eu conseguia pra ler pra ela. E ter mais contato com a natureza. Foi basicamente isso que ela fez durante o ano passado, antes da gente começar o ensino formal. E só para fechar, o que nos mantém hoje no homeschool, né? Porque a Catarina, graças a Deus, hoje está bem melhor de saúde, ela já é maiorzinha. E no final desse ano que eu estava estudando, né, me preparando, eu e meu marido conversamos e a gente concluiu que não, é isso mesmo, nós não queríamos mandar as meninas para a escola, nós queríamos nós mesmos ensiná-los dentro de uma perspectiva cristã, o nosso ensino focado principalmente nos ensinos da Bíblia, ter as crianças mais perto de nós em casa, mais seguras, mais tempo com elas, que elas tenham mais contato com a natureza, mais tempo livre para brincar, menos responsabilidades que não estão de acordo com a idade dela, ter mais crianças para brincar, mais crianças para ver. Hoje a Ana, ela tem até algumas crianças no parque que ela já se encontra com uma certa frequência. As mães já meio que comungaram os horários lá pra gente manter a amizade mesmo, né? Então ela brinca aqui com os vizinhos, as crianças da rua, minha casa tá sempre cheia de vizinhos, então ela tem contato com crianças maiores, menores, os primos, ela tem mais tempo para brincar com eles. Então hoje a gente está mais feliz, né, com essa questão da socialização dela, porque ela tá bem mais sociável do que antes, né? Não sei se acho que não é essa bem a palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, gente, é isso. Desculpa, acho que o vídeo já ficou um pouco longo, mas era isso que eu queria falar com vocês sobre nosso início no homeschool.
né? É um caminho muito bom. A gente não pretende voltar, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe as dificuldades que a gente vai ter, mas graças a Deus, com a graça de Jesus, nós estamos conseguindo cuidar das meninas em casa e manter esse que a gente acredita que é o nosso chamado para os nossos filhos, que é de educá-los no caminho, né? Um bom dia para todo mundo e se você tiver mais alguma perguntinha, é só fazer. Logo que der a gente responde. Tchau! Tchau!